Ok, pessoal, então vamos começar aqui agora, vamos colocar a mão na massa e vamos começar a usar então um simulador aqui para configurar simulação de um reservatório e usar isso para a gente poder entender melhor então como que funciona, como é que a gente pode colocar algoritmos para representar, né, a operação. Então, primeiro ponto, né, vou pular aqui, montei aqui, nós estamos com uma configuração então com duas telas, não dá para ficar nenhuma tela muito grande, mas eu acredito que o tamanho vai ficar suficiente. Então, o primeiro ponto aí para vocês fazerem, dá um pause no vídeo, entra no site, vem sim, faça o download da versão PLE e instala aí no computador de vocês. Tá? E esse é o modelo que quando vocês abrirem vai aparecer a janelinha aqui da esquerda, aqui do Vensim, ok? Então pausa o vídeo, faz o download, instala direitinho, voltando, tá? Nós vamos pensar então aqui agora a configuração básica do reservatório. Então o exercício que nós vamos fazer, nós vamos construir a simulação de um reservatório de acumulação de água e o reservatório, então, ele pode ser tratado, né, fazendo essa análise, como um sistema dinâmico, e ele está sujeito à equação de balanço de massa. Entrada input menos output é igual à variação do armazenamento no tempo. Tá? Então, essa é a configuração básica. No Vensim, nós vamos representar isso. Então, agora, nós vamos vir para a janelinha aqui do lado do Vensim. Nós vamos criar um novo modelo aqui, New Model, já criei aqui, apareceu, e a primeira coisa que vocês vão fazer é configurar, né, a plataforma básica, que eu vou em Model Settings, e ele vai abrir uma janelinha, onde vocês vão configurar aí o tempo inicial 1, tempo final 15, e o time step 1 units month, mês. Okay? Aqui não precisa, depende, isso aqui é só um rótulo, mas o importante aqui de 1 a 15, de 1 em 1. Okay? Então, feito isso, tá? Fizemos aqui a configuração e agora nós vamos representar o reservatório. O reservatório ele é representado no Vensim da forma mais simples possível, como uma variável que nós chamamos de box, uma box variable, que é o próprio reservatório. E esse reservatório ele é conectado a duas taxas, dois rates, né, que é uma taxa de entrada e uma taxa de saída, vazão afluente, vazão efluente ou retirada. Então, nós vamos aqui nesse box variable, eu clico aqui, clico em qualquer lugar da tela, vou colocar um pouco mais para cá, e eu vou colocar aqui, eu vou chamar isso aqui de S, tá? Aqui está escrito reservatório, nós vamos chamar o reservatório de S, storage. Então está lá o meu reservatório, eu vou agora colocar aqui a variável de taxa, então eu clico aqui uma vez, clico em qualquer espaço aqui, depois clico aqui dentro, esse é a vazão de entrada, vou chamar de QA, vazão afluente. Pronto, configurei. Agora o próximo passo é fazer a vazão de saída. Então, taxa já está selecionada, eu clico aqui dentro, clico do lado de fora, ficou um pouco QE, vazão então efluente. Eu não sei se eu consigo mexer isso aqui para cá. Ok, tá bom, acho que tá bom. Acho que ficou ok. Então, está aqui o meu sistema. Tá? Então, uma vez feito isso, pronto. Uma vez feito isso, dei uma mexidinha aqui, porque não estava bonitinho, agora está bom. Está lá o meu sistema, então eu tenho aqui um reservatório, uma variável, uma taxa de entrada e uma taxa de saída. Então, feita essa configuração básica, agora o próximo passo para configurar a simulação é informar a série temporal de valores. O Vensim é uma ferramenta onde você precisa de configurar tudo. Tá? É uma ferramenta onde você constrói modelos de simulação, né? E aí você precisa configurar tudo, inclusive até o tempo. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né, nesse caso, é configurar o tempo. Isso aqui a gente configura com o que a gente chama de Shadow Variable. Então tem uma Shadow Variable, vou clicar em qualquer lugar aqui, clico na Shadow, clico aqui, tá? Ele vai abrir uma janelinha e eu vou selecionar aqui Time. Então configurei como tempo. Tá? E agora eu vou pegar Time e vou conectar todas as variáveis que têm uma relação entre uma e outra, elas precisam ser conectadas por laços de causa e efeito. Então, quando você tem uma equação onde você calcula um resultado com base em variáveis A, B, C, você representa, coloca essas variáveis no Vensim
e faz a ligação através de setas. E aí vai aparecer a oportunidade de você calcular aquilo em função das variáveis. Então, a princípio, pode parecer uma coisa meio simples, eu posso fazer isso no Excel, sim, mas a grande característica do VenSim é fazer isso de forma dinâmica. Eu posso evoluir o cálculo no tempo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, coloquei aqui o time, agora eu vou pegar uma seta aqui, uma arrow, clico no time, clico aqui na vazão de entrada, né? No início ela fica reta, depois posso clicar aqui e dar uma curvada nela, só para depois ela não embolar. Então, configurei aqui o tempo, e aí vocês podem ver aqui no slide, né, QA, S e R, que eu chamei de R e não de QE, a gente vai chamar de QE, de vazão efluente. Então tá aqui o meu sisteminha básico. Né. Próximo passo agora é configurar, colocar os dados de entrada. Então, para fazer isso, tá, eu vou na minha variável QA, né. Aqui agora, gente, depois que a gente configura os elementos, se eu clico aqui em Equations, nessa equaçãozinha aqui, ele colore, né, ele deixa achurado aquelas variáveis as quais você ainda não colocou informação nela. Então, o que está escuro aqui, porque não foi colocado nenhum dado ainda. Então, não coloquei nada, está tudo escuro. Então, eu clico aqui e agora eu seleciono aqui o meu QA. Quando eu clico no QA, ele vai abrir uma outra janela, que é essa que eu estou mostrando aqui, tá? E nessa janela eu vou configurar então os meus dados. Então está aqui a variável do tipo auxiliar, tá? E o subtipo é with lookup. Então selecionei aqui e agora tem duas possibilidades, tá? Uma possibilidade é eu entrar com os valores na forma de um gráfico. Se eu clicar aqui as graph, ele vai abrir uma outra janela onde eu posso ir digitando os valores aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso. A gente vai fazer um pouco mais rápido. Eu vou selecionar aqui os dados, que são esses dados aqui, são os pares ordenados com as vazões. Vou dar um copiar. E aí, aqui no espaçozinho escrito onde eu tenho lookup, eu coloco os dados. Vou tomar cuidado para não copiar numa outra bobagem. E aqui, nesse espaço aqui onde está a equação, eu vou selecionar o time. Aí ele copia time. Por que apareceu o time aqui? Porque time está ligado numa seta a essa variável QA. Por isso que aparece o time. Eu clico aqui, ele joga aqui. Então agora eu expliquei para ele que essa variável depende do tempo e que esses aqui são os dados. Quando eu aperto o check syntax, ele vai checar a syntax, falou que está ok. Ele já leu os dados, entendeu, tanto é que se eu clicar aqui no gráfico, ele vai aparecer agora o gráfico com os dados, tá? Eu uso os dados, já botou. Ele colocou aqui, tá vendo? São essa tabela, né, essa lista de valores aqui, ele já inseriu aqui automaticamente. Você poderia inserir manual, aqui a gente simplesmente copiou e colou, ele leu, mostrou. Então aqui está a minha vazão, então, variando no tempo ao longo dos 15 meses. Então dei ok. Ok, já está aqui, está tudo ok. Chequei a syntax, ok. Pronto, fechou. Entrou lá. Então, agora eu vou configurar o reservatório como uma variável do tipo level e vou dar um valor inicial para ele. Vou chamar de valor inicial 10, ou seja, vamos supor que ele continue cheio. A capacidade, ele comece a simulação cheia, então ele começa com valor igual a 10. Então, está selecionado aqui. Vou clicar no reservatório. Ele vai abrir uma janela. Tá? Então o nome é R, valor inicial 10. Olha que interessante, ele já entendeu e escreveu aqui a equação para o reservatório. Por que ele escreveu QA menos QE? Porque tem uma taxa chamada QA, uma variável taxa chamada QA entrando e uma variável taxa chamada de QE saindo dele. Então ele já entende isso e a equação básica ele já coloca aqui para a gente. Aqui mostra nessa lista as variáveis que estão conectadas nele. Então, feito isso, está ok, chequei a syntax, está ok também, dou um ok, fechei o meu reservatório. Bom, próximo passo agora, vamos lá, é configurar a retirada. Nós vamos configurar a retirada, a vazão de saída e fazer a simulação. Então vamos supor que a gente vai entregar esse reservatório para abastecer uma cidade, a demanda da cidade é de 4 milhões de metros cúbicos e a retirada é uma variável do tipo constante. Tá? Então,
nesse caso, antes de colocar o 4, eu vou só fazer um pequeno teste. Nós vamos colocar um valor menor ainda, vou colocar um valor igual a 2. Então, seleciono a equação, seleciono o que de E, e vai aparecer aqui essa variável do tipo constante, tá? E aqui eu coloco o valor. Vou colocar aqui 2, tá? Porque não tem muito o que checar na sintaxe. Ok. Pronto. Meu modelo está pronto para rodar. Então eu vou clicar aqui, vou rodar. Simulate, tem a setinha aqui. Tá? Ele fala que tem um dataset já existente, eu não quero sobrescrever porque eu vou dar um nome para esse resultado. Cada vez que você roda o modelo, ele cria um dataset. Então, ele cria um dataset, eu posso dar um nome diferente para ele. Então, eu vou chamar isso aqui de, como eu configurei a demanda igual a 2, vou chamar de DEM2. Ok? Salvou lá. Muito bem. Agora, para a gente analisar os resultados, tá? Eu vou só fazer uma pequena arrumação aqui. Para tirar um pau. Ok. Então, eu vou checar, vou clicar aqui no aqui, Control Panel, painel de controle. Opa. No painel de controle, eu tenho aqui os datasets. Os datasets são os arquivos que contêm os dados de saída com a configuração de cada simulação que eu fiz. Porque o legal do VenSim é que eu posso rodar várias simulações, salvar os resultados com nomes diferentes, com datasets diferentes, e aí depois eu posso mostrar todos eles no mesmo gráfico para poder comparar as diferenças. Então aqui está carregado, aqui as que foram disponíveis, aqui o carregado. Carregado DEM2, é o que eu rodei até agora. Então está tudo ok. Vou fechar isso aqui. Para visualizar, tá? Eu seleciono o que eu quero visualizar, vamos clicar aqui no reservatório e aqui Causal Strip. Clico aqui, ele vai abrir então uma janela, tá? Mostrando aqui duas coisas interessantes. Primeiro, DEM2, a demanda, ok, está sendo atendida. Aqui o R, a retirada. Tá? Não, desculpa, aqui é o R, é o reservatório, é o que está armazenado. Tá? Isso aqui se chama, a gente vai mudar isso aqui depois para S. Reservatório R, então está vendo aqui que ele começa com 10 e ele vai enchendo aqui indefinidamente, porque, né, é claro que tem uma época aqui que ele reduz um pouco, porque a vazão de entrada, esse aqui é o QA, a vazão afluente, ela é um pouquinho, a taxa dela é menor do que a taxa de saída, então o reservatório ele esvazia um pouquinho, mas depois ele continua então, enchendo. Então mostrei aqui a variação no tempo do reservatório para a demanda igual a 2. Vamos configurar mais uns 3 valores de demanda, vamos rodar e ver o que acontece. Então, deixa eu só mudar isso aqui. Esse aqui não é R, isso aqui é S. Ok, pronto. Pronto, isso aqui é o S. Então, clico na Equation, seleciono o QE. Vamos lá. Agora eu vou colocar a demanda igual a 4. A caixa de diálogo está aqui embaixo. Ok. Vou mandar rodar. Ele vai perguntar se eu quero sobrescrever. Eu falo que não. Agora eu vou chamar isso aqui de DEM4. Vai identificar que a demanda 4. Vou salvar. Novamente. Vamos lá. Opa, ficou faltando aqui, esqueci aqui. QDE. Tá meio chatinho aqui. Pronto. Então, 4. Agora vai ser 6. Ok. Rodei a simulação. Quer sobrescrever? Não. E esse vai chamar DEM6. Eu acho que está bom. Vamos ver aqui agora os resultados. Se eu clicar aqui no painel de controle, ele vai mostrar que está carregado aqui a DEM2, DEM4 e a DEM6. Então os 3 resultados já estão carregados para ser mostrado no gráfico. Se eu quiser retirar, basta eu selecionar
botar a setinha, puxar ele para cá, ele vai aqui e não mostra no gráfico. Às vezes você roda várias simulações, o gráfico começa a ficar muito carregado, você quer retirar alguns elementos, você faz isso. Então não, mas eu não quero fazer isso, ele volta para cá, ok. Bom, vou selecionar então o reservatório e vou clicar no Causal Strip. Olha lá, então agora o que aconteceu. Por que a DEN2 não está mostrando aqui? Não sei. Então aqui mostra, a DEN2 sumiu aqui, não sei porquê. Bom, aqui DEN4, DEN6. Então está vendo aqui o que acontece com o armazenamento, a variável armazenamento no tempo. Tá? No caso, a demanda igual a 4, que é o verde, e no caso a demanda igual a 6, que é o vermelho. Tá? Então, ok, você vai olhar para isso e vai ver uma coisa estranha aí, né? Porque o armazenamento ele ficou abaixo de 0, isso é possível? Olha, o modelo faz o que você manda ele fazer, não o que você quer. Então nós vamos ter que explicar para ele que não pode ter vazão negativa, não pode ter armazenamento negativo, no caso. E aí, como é que a gente vai fazer para explicar isso? Eu vou mostrar a seguir. Então aqui apareceram, né, nós temos aqui os resultados, de novo aqui as vazões afluentes, ele mostra direitinho, né, o resultado. Ok, então só para checar aqui, eu pausei o vídeo para fazer uma conferência aqui no DEN2, que aqui estava me encucando, rodei de novo o DEN2, então estou com DEN2, 4 e 6. Se eu clicar, então, opa, não preciso aqui, não é aqui, eu vou só selecionar o reservatório, clicar na Causal Strip, ele vai mostrar aqui bonitinho, tá? O que acontece com o armazenamento nas 3 simulações. Para demanda igual a 2, ele está sempre enchendo, indefinidamente. Para demanda igual a 4, para demanda igual a 3, ele atinge valores, demanda igual a 6, ele atinge então valores negativos, que não é razoável. Então, isso mostra, tá? Passando aqui agora para a apresentação, né? Uma das máximas quando a gente está trabalhando com modelagem. O modelo ele sempre faz o que ele foi programado para fazer e não o que você quer. Então, quando ele está fazendo uma coisa diferente do que você quer, você tem que pensar exatamente o que foi que você explicou para ele, o que foi que você configurou no algoritmo para ele fazer. O modelo ele é burro, ele basicamente ele segue, né, aquela lista de instruções. Então, a gente precisa configurar uma coisa chamada capacidade. Eu não disse em lugar nenhum que o reservatório tem uma capacidade, e eu não disse em lugar nenhum o que acontece quando ele excede essa capacidade. Né? Nos reservatórios a gente tem uma coisa chamada vertedor, que pode, né, verter o excesso de água no momento que eu não estou passando a capacidade. Então a gente precisa configurar mais algumas variáveis no meu sistema para ele poder ficar, né, um pouco mais próximo do que seria, né, uma simulação com resultados úteis. Então eu vou incluir aqui uma variável chamada Smax. Tá? Então eu vou clicar aqui em variável. Aqui. Isso aqui eu vou chamar de Smax. Isso aqui vai ser o meu volume útil. Tá? Vai representar o volume útil do meu reservatório. Veja bem, isso é volume útil, não o armazenamento máximo. Tá? O volume útil é a diferença entre o máximo e o mínimo. Então eu posso ou configurar como máximo ou fazer a diferença. Quando isso aqui chegar a 0, meu reservatório está vazio, está no topo do volume útil. Então, configurei aqui um Smax e eu vou configurar um vertedor, que é uma outra taxa de saída. A água sai pelo reservatório não só por aqui, ela pode sair também pelo vertedor. Então eu vou clicar aqui na taxa, clico aqui no S, qualquer lugar aqui, e aqui vai ser o meu QV, vazão vertida. Ok. Bom, uma vez configurado isso agora, eu vou então informar qual que é a lógica de funcionamento do vertedor. Acho que eu comentei, devo ter comentado na aula passada, quando a gente falou na questão do tempo. Toda vez que eu tenho uma equação de balanço de massa, eu preciso definir qual que é a lógica de funcionamento. E aí eu mostrei lá naquele exemplo. Imagina que eu tenho um reservatório igual a esse aqui, de capacidade 10, ele está cheio, aí chega 5 e sai 6, e eu pergunto qual que é o saldo final. E a gente viu naquela aula que a resposta a essa pergunta depende da lógica que eu vou utilizar. Eu vou considerar o influxo antes da retirada ou eu vou considerar o influxo concomitante com a retirada.
né? Porque se um fluxo vier antes da retirada, o reservatório está cheio, esse 5 bate aqui, ele verte, depois eu retiro o 6 e o reservatório termina com 4. Ou, se acontecer os dois de forma concomitante, eu estou colocando 5, estou retirando 6, eu tirei 1 a mais do que entrou, então esse 1 que ficou faltando sai do volume do reservatório, o reservatório termina com 9. E lá na aula, vocês vão revisitar a aula, e aí eu vou mostrar, lá eu explico que depende basicamente do tempo da análise. Para ΔT mais longo, da ordem de meses, faz sentido eu considerar influxo e retirada de forma concomitante. Se esse reservatório for uma coisa muito pequena, por exemplo, um relatório de coleta de água de chuva, aí eu já tenho que refletir um pouco, que pode ser que essa chuva, que é o influxo, cai de tarde e a retirada é feita de manhã para você molhar o jardim. Então aí nesse caso eu já posso pensar em fazer uma lógica diferente. Muita gente constrói simulação de reservatórios sem saber, eu já conversei com pessoas que perguntam qual é a lógica, a pessoa não sabe. Quando você não sabe, é o seguinte, você configurou alguma coisa, mas você não sabe o que é que você configurou. Então, muita atenção nesse aspecto, para o reservatório fazer aquilo que você quer que ele faça, que é a lógica adequada ao problema que você está tentando resolver. Então, o nosso aqui vai ser configurado de forma concomitante, né? O saldo final seria 9, e aí a lógica de operação vai ser aquela para definir uma vazão vertida quando o reservatório exceder o seu volume útil. Tá? Então, para isso, eu vou configurar aqui, ok, nossa figurinha já está igual, eu tenho lá um S, que é o volume armazenado, o meu QA, o QE, que é a vazão a retirada. Isso aqui, deixa eu mudar o nome disso aqui. Isso aqui não é QE, isso aqui é um R, fica igual. Okay. Pronto. E a vazão vertida, que é o meu QV. Então, próximo ponto agora é colocar lógica dentro da variável QV. Para fazer isso, eu preciso mostrar para ele que QV depende de todas essas coisas que eu quero configurar a lógica. Qual que é a lógica? Seria um algoritmo parecido com esse aqui. Como é que eu sei que o reservatório vai verter? Bom, primeiro eu vou checar, vou fazer um if aqui, né? uma conferência. A vazão afluente está entrando é maior do que o espaço que eu tenho disponível no reservatório mais a retirada, porque lembra que a vazão de entrada está correndo de forma concomitante com a retirada. Toda vazão de entrada ela vai ser distribuída em dois canais. Uma parte vai preencher o volume que falta para preencher o reservatório e a outra vai para a retirada. O que for em excesso à soma dessas duas coisas vai ser vertido. Então, é justamente essa pergunta que eu estou fazendo aqui. O volume disponível para receber água no reservatório seria o Smax menos o S, né? o volume útil menos o volume dele naquele momento. Então, esse espaço vazio, que é Smax menos S, se eu somar isso com R, me dá a quantidade total de água que ele vai receber. Se a vazão afluente for superior a isso, sim. Se a resposta for sim, então a vazão vertida vai ser a diferença da vazão afluente menos toda essa água que vai ser canalizada ou para abastecer o reservatório ou para vazão de retirada. Então eu vou subtrair esse max menos S e vou subtrair R de QA. Então isso gera a vazão excedente, que é a vazão que vai ser vertida. Se a resposta for não, a vazão vertida é igual a zero. Tá? Então, considerada essa lógica, como é que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu já cliquei na equation, ele ficou escuro aqui, eu vou clicar no QV e, puxando para cá, eu vou escrever essa lógica aqui na equação, através de um if, then, else, que é justamente isso aqui. Então, o if, then, else, ele está aqui, se você der um Ctrl+C, Ctrl+V, é justamente isso aqui, tá? Opa, ficou faltando uma coisa. Peraí, cancela isso aqui, não. As conexões, né? Ficou faltando as conexões. Então, vamos fazer as conexões. Vou pegar, então, tudo, né, como a vazão vertida, esse algoritmo é para o vertedor, ele serve para calcular o QV, então o QV depende de todas essas variáveis que estão aqui. Todas essas variáveis precisam estar conectadas ao QV. Então eu vou conectar o QV, que é max,
vou conectar o reservatório, vou conectar o R e vou conectar o QA. Bom, agora eu vou dar uma curvada nisso aqui para ele não ficar tão embolado. Essa é uma das pequenas desvantagens do Benzin, que se você for fazer um sistema muito complexo, rapidamente ele fica bem embolado. Ok, então o QV já recebeu aqui todas as conexões, agora eu vou clicar na equação do QV e vou colar aqui, tá, o if then else. Aqui eu copiei e colei, mas você pode aqui nas funções, ele tem aqui bonitinho aqui, ó, as funções, e você pode clicar aqui, ele aparece, você põe lá. Muito parecido com o Excel, tá? Exatamente a mesma lógica do Excel. E é claro, você tem que checar se esses nomes que estão aqui são exatamente os que estão aqui, porque aqui ele está mostrando a lista das variáveis que estão conectadas a ele através das linhas azuis que eu coloquei. Então, se esses nomes não forem iguais aos que estão aqui, ou se tiver algum que não está aqui, ele vai dar erro. Né? Então, está lá bonitinho o meu algoritmo. Né? Se a vazão afluente for maior do que o Smax menos S mais R, se a resposta for sim, é o primeiro termo depois da vírgula. O excedente, então, né? Isso aqui é o valor do excedente, que é A menos Smax menos S menos R. Então, esse valor aqui, calculado por isso, vai para a variável QV. Se a resposta é não, a variável QV recebe o valor 0. Então, muito parecido com o Excel. Checar a syntax, equation, ok. Pronto, configurei o QV. Agora, vamos para o próximo aqui. Tá, não, ok, depois a gente vê isso não é relevante. Agora eu vou corrigir para o armazenamento negativo. Então agora eu configurei, ok, eu tenho o vertedor, agora eu preciso configurar para o armazenamento negativo. Bom, o armazenamento negativo eu preciso dizer para ele que retirada e demanda são duas coisas diferentes. Né? Quando eu tenho um reservatório, demanda é o que eu quero, retirada é o que eu posso. Né? Se o meu reservatório tem 0 de água armazenada e entrou 0 de água nele, a minha demanda pode ser 10, mas eu só vou conseguir tirar 0. Então, demanda é o que eu quero, retirada é o que eu posso. Essas duas coisas são de coisas diferentes. E aqui elas estão representadas como uma coisa só, como R. Por isso que o R ficou negativo. Então, o primeiro ponto a fazer aqui é criar uma variável chamada demanda. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar variable. Vou escrever aqui, vou escrever demanda. Pronto, criei uma variável chamada demanda e eu vou conectar a demanda ao R. Porque agora eu preciso escrever um algoritmo para retirada. Só que esse algoritmo ele segue essa lógica que aparece aqui no PowerPoint. Então, o que diz essa lógica? Olha, o armazenamento mais o QA, que é a vazão disponível, né, a quantidade de água disponível é o que eu tenho armazenado, mais o que entrou naquele intervalo de tempo. Se a demanda for superior ao que eu tenho disponível, a resposta é sim, então a retirada é o que tem de disponível. Olha, se você quer mais do que tem, você só vai tirar o que tem. O que é o que tem? S mais Q de A. Se por acaso a demanda não for maior do que isso, então a retirada é igual à demanda. Eu tiro só o que eu preciso. O que eu não preciso fica dentro do reservatório. Então fica configurado aqui. Dá para perceber que, nesse caso, a minha retirada ela depende de várias outras variáveis. Então eu preciso conectar essas variáveis na variável R. Então aqui no caso eu vou colocar mais conexões. Então Q de A, né, o R agora depende também de Q de A. O que mais? O S. S, Q de A e demanda já estava conectado. Ok? Então, coloquei todos os elementos. Agora eu preciso colocar o algoritmo dentro da variável R. Então, aqui, com a variável R. Aqui. Então, antes, vocês viram que a retirada estava 2, aqui eu colocava os valores, agora aqui não vai ter valor, agora aqui tem um algoritmo. Então, aqui, vou copiar isso, vou colocar aqui.
só checando se S, Q de A e demanda. Aqui está com letra minúscula, vou colocar letra minúscula, não lembro se ele vai encrencar com isso. Ok. Checar a sintaxe, achar equation está ok. Pronto. Agora eu vou configurar a minha demanda. Então, bom, se não me engano, naquele gráfico antigo, a demanda 6 deu um valor negativo. Então, vamos colocar a demanda aqui agora igual a 6, que a gente vai simular aquilo de novo. Tá? Então, ok, vou clicar na demanda. Tá, então, a demanda aqui agora, a variável demanda que vai receber o valor, isso aqui agora vale 6. Ok. Vamos só checar aqui o S, a caixa ficou escura. Olha que coisa interessante, ó. Ele já atualizou, tá, a equação do S. Ele agora é QA menos QV menos QR, porque eu coloquei um QV saindo do armazenamento, ele já automaticamente inseriu isso aqui dentro da equação. Ok. Tudo bem? Então, agora, antes de rodar, eu vou só, no painel de controle, eu vou retirar esse dado da demanda 4 e vou retirar o da demanda 2. Vou deixar só o da demanda 6, para não embolar muito o gráfico. Então, está tudo pronto. Vamos rodar a simulação. Então, rodei. Ok, descobri aqui um errinho. Veja bem, o Smax continua escuro, significa que não tem informação. Eu fui rodar, ele deu uma mensagem de erro aqui, deu um pause no vídeo para ver o que era, e foi isso. Então, faltou, nós tiramos preciso configurar aqui o armazenamento máximo, que eu não disse para ele em lugar nenhum. Então, vou clicar em Qmax, ele vai abrir a minha janelinha, vou digitar aqui 10. Ok, pronto. Agora está tudo pronto. Vamos rodar. Ok? Então, ele pergunta se eu quero sobrescrever. Não, eu vou salvar com um nome diferente e eu vou chamar esse de DEN6 New. É o novo DEN6. O primeiro DEN6 não tinha a questão de eliminar a não negatividade, agora tem. Então, salvei. Muito bem. Agora eu vou clicar no reservatório, causal strip e olha que interessante. Ele começa com 10, veja bem, DEN6 antigo, que é a linha vermelha. Enche um pouco, vai esvaziando. Quando chega nesse instante de tempo aqui, ele passa a ser negativo. Tá? Passa a ser negativo. Enquanto que a retirada do DEN6, tá, ele atendia sempre, cadê ela? Aqui, retirada. A retirada do DEN6, ele seguia, né, reto aqui. Sempre era possível atender, porque a demanda podia ser negativa. Agora, como eu configuro o DEN6 New com a capacidade do reservatório já configurada, estão vendo que o reservatório, a hora que bate em zero, ele fica caminhando no zero. Não pode ser negativo, o reservatório está vazio, né? Dá para perceber aqui que quando o reservatório fica vazio, a vazão retirada cai, porque agora a única vazão que está atendendo a demanda é a vazão de entrada, o reservatório está operando, está fio d'água, basicamente toda a vazão que entra, ela entrega para a demanda. Então, a vazão retirada sofre uma queda. Depois, quando o reservatório começa a encher de novo, ele recupera, a vazão de retirada recupera e que ele consegue voltar para o patamar de 6. Então, consegui configurar então meu reservatório para esse elemento básico. Então, agora ele tem uma vazão máxima e o volume mínimo. Vamos só mostrar aqui como é que ele está se comportando em relação ao armazenamento máximo. Tá? Então, só para mostrar, nós vamos fazer uma rodada aqui. Vamos lá no controle de painel. Vou retirar isso daqui. Tá? Vou carregar aqui a demanda 2. Tudo bem. Então, carreguei a demanda 2. Vocês lembram o que acontecia na demanda 2? Tá? Demanda 2, ele vai enchendo infinitamente. Não sabe o que é limite máximo. Agora nós vamos rodar a demanda 2 new, onde a minha demanda agora vai ser reconfigurada para 2 e ele tem um Smax. Né? Então vou clicar aqui, vou mudar a minha demanda, vou carregar a janela, botei 2 aqui, ok. A demanda foi configurada em 2.
Vou rodar a simulação. Não. E agora, isso aqui é o DEM 2 New, meu modelo novo. Ok, salvei, cliquei no reservatório e mandei mostrar aqui. Olha lá, agora é interessante. Aqui não ficou muito interessante, porque ele começava com 10 e continua com 10. Né? Ele já começou cheio, ele permanece cheio. Então, basicamente o que está acontecendo aqui, o DEM 2 antigo, onde ele enchia infinitamente, indefinidamente, agora no DEM 2000, como a capacidade dele é 10, ele já começa cheio, ele continua, né, cheio, exceto num pequeno ponto aqui que dá para ver que e outra coisa interessante, nesse ponto aqui, que ele parece que ele abaixa um pouquinho o armazenamento. Isso aqui dá para ver na forma de tabela também, com números. Tá? Aqui dá para ver uma outra coisa interessante, que aparece a vazão vertida agora. Tá? Ou seja, ele está toda essa vazão de entrada, ele já começava cheio, ele estava com 10, ele permanece com 10, então toda a água que entra, ela verte. Então tudo aparece aqui, essa vazão vertida, com exceção desse intervalo de tempo onde a vazão vertida passa a ser igual a zero, né? E nesse caso aqui parece que é a situação de ele dar uma esvaziada, que a vazão de entrada é muito baixa, então ele para de verter. Né? Então mostramos aí que o nosso reservatório agora está funcionando da forma como deve. Ele reconhece que existe um armazenamento máximo e ele não aceita mais armazenamento negativo, e demanda e retirada são duas coisas diferentes. Então, completamos aí a simulação. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Muito bem. Então, eu vou parar esse vídeo agora. Aí vocês param o vídeo, tentam fazer, anotem as dúvidas. Na próxima videoaula, nós vamos para um reservatório com mais dados. Vamos simular aqui o reservatório de Três Marias. E nós vamos fazer uma coisa bem interessante em relação à análise dos reservatórios, que é a simulação de operações de salvaguarda. O que eu faço para poupar água, para atender a déficits, evitar déficits muito severos futuros no meu reservatório. Chamo isso de operações de hedging. Próximo vídeo. Stay tuned.